Não temas, não tenha medo. Geralmente nós somos medrosos e os discípulos não eram diferentes. O dia a dia era normal, mas qualquer adversidade vem o medo, vem o temor, porque nós não estamos preparados a viver com adversidades. Mas nas nossas vidas nós sempre enfrentamos. A nossa vida não é cheia de conforto. Aqueles discípulos antes, eles estavam junto com Jesus. Eles estavam acompanhando os milagres de Jesus, estavam aprendendo com Jesus. Mas teve um momento que Jesus distanciou dele. Talvez fosse um momento para Jesus se revelar a eles mais uma vez. Mostrar quem ele era, o Filho de Deus. Como ele disse, verdadeiramente o Filho de Deus, quando eles viram Jesus andando sobre as águas. Quando Jesus disse para a tempestade e para aquelas ondas, acalma-te. E foi o que aconteceu. Esse foi o segundo momento, a segunda tempestade, que Jesus estava só com os discípulos e que mostrou o seu poder, que se revelou para os discípulos como Deus, que criou a natureza, que criou o mar, que criou as ondas, e que estava ali dominando tudo e controlando todas as coisas. Assim é Jesus nas nossas vidas. Ele tem um controle de tudo, meu querido. Quando ele te convidar para andar sobre as águas, para viver o sobrenatural dele, é porque ele vai te dar suporte. E olha o que ele fez com Pedro. Ele disse, vem Pedro. Pedro, né, como nós sabemos, um dos discípulos mais impulsivos, mais ousados, mais corajoso, né? Eu vi aqui a coragem de Pedro, porque estavam ali todos os discípulos, mas só Pedro se manifestou. Só Pedro reconheceu a voz de Jesus e disse, se és tu, Jesus, chama-me, manda-me andar pelas águas. E foi o que Jesus fez. Vem, vem, vem. Jesus naquele momento estava dizendo, eu vou ver se esse homem é corajoso, eu vou ver se esse homem realmente é o que ele fala que é. E Pedro foi. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Olha que milagre maravilhoso, né? Na história da Bíblia, só 2 homens que andaram sobre as águas. Pedro e Jesus. E aqui nós estamos vendo este milagre e vendo o que Jesus está fazendo. Quando Jesus ordenou a Pedro, Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas Pedro começou a olhar para Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguiu flutuar sobre as águas. Estava parecendo um isopor sobre as águas. Mas no momento que ele lembrou dos ventos contrários que estavam açoitando o barco, ele começou a afundar. E foi nesse momento que Jesus segurou na mão de Pedro. E Pedro levantou e entraram no barco. E tudo se acalmou. Então, o que você aprende com essa história? O que você aprende com esse grande milagre de Jesus? Esse grande cuidado de Jesus? Essa maravilha que Jesus realizou aqui? Que quando Pedro desviou o seu olhar de Jesus, ele se afundou. Então, meu querido, você que está me ouvindo aí agora, viu, Adilene? É isso que nós devemos fazer. Não devemos desviar o nosso olhar de Jesus. Não devemos deixar de confiar em Jesus. Porque quando nós confiamos em Jesus, quando nós colocamos a nossa confiança, as nossas adversidades diante dele, nós temos certeza que ele segura nas nossas mãos e nos livra de todo mal, não é isso, meu pastor? E aqui a gente vê esse milagre maravilhoso que Jesus realizou, entre muitos milagres, que a ciência procura todo o tempo explicar, mas não consegue, porque um milagre para acontecer na minha vida e na tua vida, é preciso crer. É preciso crer. E Pedro, naquele momento, ele confiou, ele acreditou que Jesus, no momento que disse, vem Pedro, Jesus ia dar o suporte suficiente para ele andar sobre as águas. E foi isso que aconteceu.
Pedro olhou para Jesus e começou a andar. Olha que coisa. Você já imaginou? Você que tem ido à praia, que tem ficado frente ao mar, você já pensou? Imagine eu andando sobre as águas, né? A gente diz, meu Deus, é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Aqui na história a gente vê que a gente precisa dar o primeiro passo, que a gente precisa ser mais aguerrido, ser mais ousado com as coisas que Jesus nos convida, com as coisas que nós vemos que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Então é tempo de sair do seu barco, é tempo de sair da sua zona de conforto. Às vezes você está com uma situação aí difícil, mas não quer resolver, tem medo de resolver, tem medo de se arriscar. Mas a nossa vida com Jesus é vida de risco. Pedro se arriscou, mas além de tudo, ele confiou, ele acreditou, ele sabia quem estava chamando. E hoje, meu irmão, Jesus te chama a você dar passos longos, a você realizar coisas que talvez você não consiga, mas Jesus vai te ajudar neste dia de hoje. Jesus vai te ajudar a sair dessa zona de conforto e fazer algo diferente, algo que vai surpreender as pessoas, porque hoje nós somos surpreendidos com os milagres de Jesus.